Esse menino Ryan entrou, eu achava até que o Luiz Henrique ia entrar, mas ontem, lembra que a gente discutiu da coletiva dele? Que aí o Ryan ganhou a posição. É que esse moleque joga... E ontem jogou bem. Não, é brincadeira. Ontem jogou bem. Ele não perde... Se o Rafinha, o tal de Rafinha que fica brigando aí, para de ficar escutando... Ô, gente, eu tenho acho que uns 12 milhões, não sei quantos de mídias sociais, tudo, TikTok, Instagram, Twitter... Facebook. Essas coisas todas que o Cascão toma conta aí. Meu irmão, eu não dou resposta pra ninguém. Minha esposa não dá resposta pra ninguém. Os caras chamam minha esposa de puta, que meus filhos têm que morrer de câncer, que o Comando Vermelho vai me pegar, que o PCC vai me pegar, que não sei quem vai me pegar. O cara fica dando resposta pras pessoas. Ou você tá na internet, você tá no Instagram, você mostra, que nem o Luciano Huck lá. O cara é contra o Bolsa Família, mas tem um camarote lá com a família inteira comendo canapé, tomando champanhe. E é o problema dele. Agora, se ele se preocupar do que os caras falam, não vai, não mostra. Não mostra. Pô, vocês comem uma coxinha, vocês mostram. Você come lá... Então, se você não desce no play. Acho que esposa de jogador ficar... Isso, a opinião minha é o que eu falo pra minha esposa, e ela fala pra mim. Cada um tem a esposa que quiser, o marido, o homem, tá tudo certo. Agora, se vocês não têm capacidade pra aguentar pressão, pra aguentar xingo, o cara todo dia chamando a menina aí de outra coisa, aí fica dando resposta, o cara que tá lá na Copa do Mundo, concentrado pra jogar, tem que dar resposta pra cara que é fake, eu não sei como é que faz os negócios que os caras quando faz conta mentira. É bot, fake news. O hater. Mas conta que não é o cara porque tem medo de processo. Pô, gente, então não entra no play. Pô, não brinca, então pô, faz uma coisa fechada então. Aí é um monte de família que entra depois, é filho, filha, esposa, pai. Aí é mãe que vai embora e todo mundo diz... Cara, vamos falar de futebol. Cara, as pessoas... Pô, você tá chegando numa época, meu, que a pior coisa que existe hoje para essas crianças, para nós, por exemplo, que a gente é muito criticado daquilo que a gente fala. Mas, pô, eu falo mal de todo mundo. Aí o cara fala mal de mim... Nem aí, irmão, tô cagando. Tô nem aí. Agora, tem muita gente que não consegue não ser, se for criticado, ele não aguenta. Pô, peraí, vocês estão da Copa do Mundo, você joga jogador de seleção, aí fica aí as mulheres... Vocês vão ver, eu tava pensando esse jogo de manhã, fez uma nem aí, ó, aqui desse tamanho assim, ó. Aí a hora, os familiares, vocês da CBF, por que o Neymar foi convocado no cargo? Vocês da CBF, tira as mulheres dali. Arranja um lugar específico para as mulheres dos jogadores, para os filhos. Porque na hora que perder, tudo isso que nós vamos falar hoje muda para amanhã. Se perder 16 avos para o Japão, nós arregaça todo mundo. Se perder nas quartas, nas oitavas, nós arregaça todo mundo. Sabe o que a gente vai falar? Por que o Neymar foi convocado? Por que não teve lateral? Por que o Pedro não foi? Por que o Ancelotti está um ano sem fazer? Por que o presidente da CBF não foi destituído do cargo? Por que o Rodrigo Caetano é amigo só dos caras do Rio? Por que não levou fulano? Aí vem tudo à tona. Então, presta atenção antes do que vai acontecer. Porque esposa, marido, pai, mãe... Pô, se o cara tá devendo... Se fez o gol logo no começo. Irmão, dá pra chegar. O cara tá devendo, se o cara... Isso não é pra nosso, velho. Isso não é pra nosso. Tem que falar de futebol. Futebol. E do futebol, do que aconteceu ontem, pô, meu irmão, dá pra chegar. Dá pra chegar. Deu uma esperança. Se você pensa de Marrocos, se você pensa do Haiti e você pega agora, opa, dá pra chegar. O que mais você gostou, Veloso? Eu gostei. Ontem foi um jogo que o Brasil já começou com a vantagem também, isso ajudou, é verdade, né? O Vini aproveitou um vacilo lá defensivo e fez o gol logo no começo. Isso fez com que o jogo tomasse um outro ar ali, um cenário diferente. Até porque a Escócia precisava do empate, pelo menos. Aí ela até se classificou. Mas o empate teria mais tranquilidade, né? Então foi um jogo que o Brasil enfrentou um adversário que não ficou o tempo todo lá atrás.
E aí vários jogadores se destacaram, né? Bruno Guimarães realmente está fazendo uma Copa muito boa. E o Vini é o protagonista do time, né? O Vini finalmente assumiu o protagonismo da seleção, como a gente já esperava. Jogador importante do Real Madrid e agora, finalmente, também é protagonista da seleção. Então foi um dia que o time se entendeu melhor. Um dia que as coisas Sabe o que eu mais gostei? Acho que foi o melhor jogo do Ancelotti. Então, sabe o que eu mais gostei? Assim, como ex-jogador. Até o Alisson, tá? Não, fez duas. O Alisson fez uma partida segura. Não, ele fez duas defesas que é do goleiro. Ah, meu irmão, se o Alisson não faz aquelas duas defesas também, por que ele é goleiro da seleção? Então. Eu não. Eu tinha essa dúvida até então. Isso, até então eu tinha essa dúvida. Por que ele é o goleiro da seleção? Porque ele fez as duas defesas. Parabéns. Sabe o que eu mais gostei? Sabe o que eu mais gosto de jogador de futebol? É o Bruno Guimarães. Jogou muito. Cara, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Quando o cara joga e ele se desenvolve pros outros, porque o que ele corre pro Paquetá, esse Paquetá é uma piada jogando bola. Isso é piada. O que a Globo... E aí eu tô falando da Globo porque eu assisto da Globo. Eu não assisto eu só assisto da Cazé TV porque vocês têm 54 jogos. A Cazé TV tem 104. Né? Então eu prefiro assistir a Globo. Você assiste onde você quiser. Se você não quiser assistir meu programa, você vai para outro lugar, irmão. Vai para SBT, vai para RTV, vai para Gazeta, vai para Record, tá tudo certo, irmão. Você quer assistir meu programa, você fica comigo que nós vamos falar aquilo que a gente pensa. E o que eles vão falar é deles, não é meu. Não é meu, eu faço a pergunta e eles falam o que eles quiserem. As pessoas deveriam vir aqui e sentar aqui para ver como é que é o programa antes. Ninguém fala do que vai acontecer, meu irmão. Tem um espelho aí que tá e nós vamos falando. E cada um é responsável por aquilo que fala. Meu irmão, quando você tem um jogador igual o Bruno Guimarães, que corre pros caras e mais uma vez dá duas assistências. Impressionante. Ele é o melhor jogador da seleção brasileira. E o que eu mais gostei foi os dois laterais. Pô, os caras chegaram. Sabe? Aí veio o Bruno Guimarães, o Vinícius Júnior é a Copa dele, mas parece que é a Copa é do Neymar. Gente, olha, eu queria que o Neymar jogasse, pá. O Neymar é ex-jogador. O Neymar não tem condição física, não tem condição de girar, não tem condição de chutar a bola. Tem força. Não tem força. Então para de pensar no Neymar, você é torcida brasileira. Vocês não são Brasil? Nós não é Brasil? Nós não quer que o Brasil ganhe a Copa? Mas não tem que ficar puxando o saco babar ovo do Neymar. Quem tem que jogar é o Ryan. Vocês têm que parar com isso, vocês vão atrapalhar a seleção brasileira. E nós também. Quem tem que jogar é o Ryan, quem tem que jogar o Hendrick, quem tem que jogar é esse menino Luiz Henrique, é o Danilo Santos. O Casemiro não dá pra jogar. Quer ganhar a Copa? Bota o Danilo Santos. E ele não colocou de novo. E ele coloca o Fabinho, porque ele tem uma coisa... que é aí que eu percebi, não sei se vocês pensam assim, ele é um cara, e eu entendo isso, porque eu sou papai e mamãe. Eu sei o quê? Eu? Você é igual... Depende. Você depende do momento. Depende do momento. Não, eu sou um cara 4-4-2. Você é Kama Sutra? O que é isso? É ele. Não, chega tanto nessa fase mais, Eu não sei o que é isso. Eu também não sei. Eu também não sei, mas deve ser alguma coisa importante, são variações. É. Então, eu sou 4-4-2. Variações táticas. 4-4-2. O mundo joga 4-4-2. Mas vocês não entendem muito isso, porque aí vem a nomenclatura hoje de vários comentaristas mais novos e que tá tudo bem os mais novos, pô, legal pra caramba, espaço pra todo mundo. Então, 4-4-2, lateral, 2 zagueiro, 2 volante, 2 meia. Ele fez isso depois na entrada Isso, do... não foi? Ele fez na entrada do... Boa tarde, craque. Ele fez na entrada do Hendrick e do... Do Fabinho. Fabinho e do Martinelli. Do Martinelli. Aí ele faz um 4-4-2. Ele faz o 4-4-2. O que é o 4-4-2? É 4 zagueiros, é 4 caras no meio campo e é 2 caras atacantes. Pô, se você tem um Vinícius Júnior que tá com 4 gols, era pra ter 5, e você tem o Ryan, e você tem o Luiz Henrique ainda, quantos esquemas eu tenho pra ganhar? E dá pra ganhar. Dá pra ganhar, mas para com esse negócio do Neymar. Para desses baba-ovo. O Neymar fica lá na reserva, tá tudo bem. Porque ontem deu pra ver que ele não tem condições de jogar, Souza. Não tem. A gente debateu sobre isso durante a semana. Mas o jogo de ontem, para mim, eu gostei do futebol de imposição. O Brasil se impôs ontem. Foi melhor do que a Escócia do começo ao fim do jogo. Ontem... Escócia ou Escócia? É escola ou escola? Escola. Não. Uma vez a moça foi do Jô Soares lá e falou, eu quero ir escola com I. Qual o seu hobby? O meu? Eu gosto do Batman. Não, ela queria um hobby azul.
E aí, voltando pra você? Voltando, eu gostei do futebol, porque ontem foi um jogo difícil de você achar quem foi mal no jogo ontem. Paquetá, pra mim, você achou que ele jogou bem, por quê? Pra mim, jogou bem. É um cara. Ele mudou a forma como o Casemiro joga. Ele colocou o Casemiro de primeiro volante na cabeça da área, colocou Paquetá e Bruno Guimarães do lado, defendendo, ele defende com os três. Não perca seu raciocínio da parte tática, porque eu gosto de discutir tática. Então tá, se eu jogo com uma Escócia que joga todo mundo lá atrás, eu não preciso de 3 volantes. Paquetá fechou o corredor lá de Ele esquerda. só fechou o corredor do lado esquerdo. É. E que, por sinal, o Douglas Santos até foi algumas vezes, mas não cruzou uma bola na área. Mas eu entendo o que você está falando no aspecto tático. Mas se você pegar um time que faz a transição ali, nós estamos mortos. Cara, que a gente tem uma mania muito... Não, a mania sua, você Não. fica por C. Não, a gente Vou tem falar uma- pra você. Ó. A mania que você tem, ou você fica por C, se você gosta, é problema seu. Não. Se você tem a mania é sua, senhor. A minha mania é a minha mania. Ou você faz com a sua. Vamos lá, Fala a sua mania. Vamos lá, Qual que é a sua mania, Eu senhor? vou te dar um exemplo. Não, você claro. não precisa me dar nada. Não, mas eu eu- também não quero nada Mas eu seu. vou te- Eu não quero absolutamente nada. Mas eu vou te dar esse só quero exemplo. absolutamente. Eu vou te dar esse exemplo. Todo mundo fala que você ganhou o campeonato de 90 sozinho. Não, mentira. Então, mas isso é uma mania do brasileiro. Eu sempre falei isso. Isso. Eu fui o melhor. Mas eu fui o mais efetivo. Mas se eu não tenho um time igual o Márcio, Wilson Mano, Fabinho, Mauro Van Basten, um beijo pro Mauro aí em Porto Alegre, né? Se não tivesse o Marcelo de Jean, se não tivesse o Mauro marcando, eu não ganharia o jogo. É, se não exatamente. tivesse o Tupanzinho fazendo porque a verdade, o Tupanzinho era o meia, eu era o falso 9. Aham. Aí você vai para a Copa de 94, vão falar que o Romário ganhou sozinho. Não, Não. foi o Bebeto e se não fosse o Dunga e o Mauro Silva, não ganha a Copa. Existe um setor, existe um esquema para poder por trás disso tudo, para que o grande jogador ele apareça. Ontem, o Vinícius Júnior apareceu com mais ênfase, por quê? Porque eu não tô entendendo esse negócio de mais tá ênfase. tá sim, você tá entendendo. Ele apareceu porque todo o time funcionou. E a prova é que aqui a gente entende. A gente tava falando que o Rafinha não merecia jogar. O que é que ele foi? O Rafinha machucou, ele botou o Ryan lá, Falar mas deu pra conta você, do recado. Já era pra ter botado o Ryan ou o Luiz Henrique na estreia. Tempo. O que a gente falava aqui, o Casemiro não dá pra jogar com 2 volantes um do lado do outro. Tem que ficar na frente da zaga. Protegendo tem a proteção. zaga pra sair com a bola rolando. Ele fez isso ontem. O que é que aconteceu? Jogou O time melhor. melhorou. E o time tem melhorado. Rosinei, Gostou? Mas é isso, Gostei. Craque. É nóis. É o que o Souza falou, o futebol, Obrigado, o Rosinei. futebol ele é coletivo, mas quem define o jogo individual são os craques. E o Vinícius Júnior demonstrou isso ontem, né? Mas acho que... Não foi ontem, não. Foram os 3 jogos. nos jogos da seleção. Eu não acreditava que ele ia ser o cara da Copa. ele chamou E está a sendo. responsabilidade. Não acreditava mesmo. Agora tem os puxa-saco. Por exemplo, teve gente que falou que ele não ia jogar e não sei o quê. Agora já tá puxando o saco, porque tá lá na Copa do Mundo. Cambada, ele puxa saco. E ele chamou a responsabilidade para ele, tá resolvendo o jogo, resolveu o jogo contra o Marrocos, Haiti e ontem, mais uma vez, foi um espetáculo o Vinícius Júnior. Referente ao Bruno Guimarães, eu acho que é o jogador que faz o time da seleção brasileira jogar, né? É o que tem um passe mais qualificado, é o jogador que muitas vezes aparece como elemento surpresa pelo lateral direito ali para fazer os cruzamentos. Então o Brasil ontem teve uma evolução muito grande e a seleção brasileira, quando vai criando essa força, né, junto com a torcida, né, de vitórias e vitórias e vitórias, faz uma diferença muito grande, craque.